pré-eleitoral da nova geração. Já não se vende uma narrativa para esta geração briba de que lutamos pela democracia. Tal qual a Frelimo, hoje em dia, a ideia de que lutaram pela independência, construíram as novas sociedades, já não é uma narrativa que se vende para a nova geração. A nova geração está mais preocupada em saber que, apostando neste projeto, vai me gerar emprego. E a Renamo não leu essas leituras, não fez essas leituras. A Renamo ainda percebeu que a concepção da sociedade que tínhamos em 94, a percepção da sociedade que tínhamos em 2014, 2019, fosse a mesma. Tanto que, digo briba, as eleições autárquicas de 2023 constituíram uma oportunidade ímpar para que a Renamo refazesse a sua forma de fazer política e repensasse na sua sustentabilidade política. E a Renamo ficou indiferente em relação a estes cenários. Tanto que a aposta ao Sr. Ossuf Momadi foi, na verdade, uma aposta contrária à vontade social. Tanto que as abstenções são um indicador claro. É que não faz sentido briba. No universo de mais de 3 milhões de eleitores, quem vence as eleições são as abstenções. Isto é perigoso, Bitonio. É muito. Eu até preferia que as abstenções se refletissem naquelas regiões em que não constituísse, em termos médios, as províncias com maior número de eleitores inscritos. Estamos a falar de mais ou menos Manica, estamos a falar de mais ou menos Sofala, estamos a falar de mais ou menos Cabo Delegado e Tete. Mas é estranho, quando tens Nampula, em que não constituísse, em termos médios, as províncias com maior número de eleitores inscritos. Estamos a falar de mais ou menos Manica, estamos a falar de mais ou menos Sofala, estamos a falar de mais ou menos Cabo Delegado e Tete. Mas é estranho, quando tens Nampula a decidir não afluir as urnas, tens Zambésia a decidir não afluir as urnas. E não tenho sombra de dúvida que uma leitura preliminar deste cenário é uma demonstração clara de que as pessoas preferiram não ir às urnas, porque fora Frelimo, fora Renamo, não tinha outra alternativa política. Tens o Podemos, não tenhamos sombra de dúvida que o Podemos é essa expressão política indiscutível, mas o voto histórico pelo nível das abstenções mostra claramente que, no mínimo em Nampula, a preferência do eleitorado ainda era Renamo. Mas a incapacidade que a Renamo teve de poder resolver a crise da sucessão, em termos de poder de liderança, reflete-se nesses resultados. Muito bem. A mesma pergunta que eu fiz ao Nhantumbo, vou fazê-lo assim também, e logo a posterior ao Jessamuse. Está de acordo com os resultados que estão a ser apresentados pelas comissões provinciais? Bem, vamos olhar aquelas que foram as posições preliminares das missões de observações internacionais. Um dos indicadores que levantou-se é esta falta de confiança em relação às entidades de gestão eleitoral. A CNE, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, mostraram-se e apresentaram-se, acima de tudo, incapazes de poderem fazer o apuramento no tempo previsto por lei, por um lado, e por outro, num contexto em que a lei é clara e mesmo assim nós percebemos que os resultados eram em função de algumas zonas. Há, sim, sem sombra de dúvidas, uma desconfiança em relação à Comissão Nacional de Eleições, ao STAI, tanto que somos convidados a ter que confrontar esses dados. Por exemplo, eu
sei se foi possível perceber que, se fores a ver a deliberação 76 de 2024 da Comissão Nacional de Eleições, atinente ao número dos eleitores inscritos, apresenta números discrepáticos com a deliberação 77, atinente à constituição das mesas e das assembleias de voto na província de Inhambane e na província de Gaza. Ou seja, se pegarem as tabelas da deliberação 76, mostra um número de eleitores nessas duas províncias diferente do número de eleitores quando somados. Poderei partilhar aqui as duas deliberações, e isto já é um indicador de que temos que começar a levantar certas dúvidas. Se tiveres as deliberações, poderemos avançar lá mais para diante. A nossa realização, portanto, tomará o cuidado de colocar na tela para os telespectadores poderem acompanhar. Se tiveres aí, portanto, vamos prosseguir. Enquanto isso, então, logo a posterior, portanto, procura aí as deliberações. Biriba, só essa discrepância entre os números não vamos descredibilizar na totalidade. Porque certamente, sendo a única entidade que nos apresenta dados, cabe a nós, como observadores e analistas deste processo, pegarmos os resultados passados e fazer uma mera confrontação. Vamos realmente perceber que, em alguns pontos, os números que nos aparecem, apesar de forma tímida, mostram claramente um vício de apuramento. E, mais uma vez, chamo a atenção a província de Gaza e a província de Inhambane. Agora, em relação aos dados que nos são apresentados em Nampula, teria sérias dificuldades. Aliás, para mim até, vamos ser honestos, os dados apontam 50%. Pedimos aí a realização para colocar novamente os dados da província de Nampula, que outrora havia colocado, faz favor. Eu não sei, Biriba, só uma questão mesmo. Veja uma coisa interessante. Estamos a 50%. O que é que me faz acreditar? Um dos indicadores que realmente me colocam a crer nestes resultados é a comparação que se pode fazer em relação aos resultados de 2019. Nós dizíamos que, por exemplo, Filipe Nussi conseguiu este processo com cerca de 75% de voto para o Partido Frelimo. Em 2019. Em 2019. E em 2014, o percentual teve a mesma tendência. Agora, 50%. O resultado, estrategicamente, é animador. Porque dá vantagem ao Daniel Chapo e ao seu partido, mas, contudo, em termos de significado, comparado com 2019, a Frelimo está a perder. A Frelimo está a perder particularmente cerca de 25%. É 2014, muito. 2019. Ou Não sei se 2019, poderia, 2024. Biriba, eu nem sei se poderia projetar estes que eu tenho aqui. É possível, pode. Só uma coisa muito interessante, a lição 5046. Já tenho aqui na tela, não sei se... Vai colocar a realização, é só colocar no ponto aí e a realização logo a posterior coloca, aí está. Eu não sei se me permite ir até a tela, só para mostrar uma coisinha. Teríamos de fazer uma ginástica aqui em termos de câmaras, não sei se a realização permite. Muito bem, força, parece que podes ir para esta tela. Pode ir para esta tela, muito bem. Bitoni Viagens vai apresentar aqui alguns dados, nós estamos em direto e naturalmente que queremos aqui contar com a participação dos nossos telespectadores. Temos a tela ali, Bitoni, é esta tela, gigante. Veja uma coisa interessante aqui, temos tudo aqui preparado. Sim, Bitoni, explica. São 75%. São 75% dos votos que Filipe Nussi, suportado pelo Partido Frelimo, conseguiu em 2019. E o apuramento que se faz neste exato momento colocam no apuramento a nível da província de Nampula a Frelimo com 50%. De 75% a 50%, estamos a dizer que mais ou menos há um diferencial de quantos por cento? São 20%. Isto é muito para um partido
que na verdade tinham uma hegemonia nesta província. Hegemonia em termos de competitividade. Porque tínhamos a Renamo, que obviamente posicionava-se na primeira posição, e tinhas a Frelimo, que posicionava-se na segunda posição. Então, eu não tenho sombra de dúvida que esses resultados, em Nampula, particularmente em termos estratégicos, têm um significado profundo. Porque, se olhar para 2019, a Frelimo está a perder, em termos, porque era suposto que mais ou menos, ou estivéssemos numa cifra de mais ou menos 75% a 80%, Exato. mas os dados mostram diferente. Se estivéssemos mais ou menos em 60% ou 70%, Biriba pode escrever que evento. Aí sim poderíamos começar a colocar uma certa dúvida aos dados da Comissão Nacional de Eleições. Mas nestas circunstâncias em que tens a Frelimo com 50% e tens 2019 que o candidato Filipe Jacinto Nunes conseguia os 75%, esses dados mostram claramente que estão um pouco próximo à realidade eleitoral. Então, não podemos, tanto que eu chamo a atenção, estrategicamente, ok, tudo bem, a Frelimo leva uma vantagem quanto a isso, mas em termos percentuais, comparando com 2019, há que se questionar sobre isso, Biriba. Agora, o mesmo até acontece na província da Zambésia, onde a Renamo tinha esta hegemonia. O mesmo acontece na província de Manica, onde a Renamo tinha essa hegemonia. E o mesmo também acontece na província de Sofala, onde a Renamo tinha essa hegemonia. Então, esses dados, eu creio que podemos sim colocar uma margem de desconfiança, atendendo e considerando aquelas discrepâncias que eu mostrei da deliberação 76, atinente ao número de eleitores inscritos para o processo eleitoral de 2024 e a deliberação 77, atinente à constituição das mesas de voto. Na província de Gaza e na província de Inhambane, fazendo o somatório das mesas de voto, não converge com os números apresentados dos eleitores inscritos. Muito obrigado, Vitório Viagem, nosso convidado.